Hoje iniciamos o nosso quarto dia do ciclo de palestras, nosso último dia, na verdade, com uma temática bem interessante, que são essas pesquisas arqueológicas que vêm sendo desenvolvidas no estado de São Paulo. Gostaria de agradecer aos membros da banca que vão apresentar, pela disponibilidade, e ao público pela possibilidade de estar aqui conosco. Tá? Então, eu vou passar a palavra para a doutora Paula Nishida, que vai mediar hoje essa discussão. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite, agradeço a acolhida generosa da professora Marília, a organização por esse convite, e quero parabenizar também pelo tema super importante, um tema necessário, discutir patrimônio e arqueologia, e principalmente a mesa de hoje, né, que vai tratar sobre arqueologia paulista, histórico e andamento das pesquisas, né? Então, nós vamos dar início aqui com o Renato Kipnis, que possui graduação em História pela Universidade de São Paulo, doutorado em Antropologia e Arqueologia pela Universidade de Michigan e pós-doutorado pelo Instituto de Biociências da USP. Atualmente, ele é sócio-colaborador da empresa Ciência. Sócio-diretor da Ciência. Já a primeira gafe aqui. Desculpa, Renato. Obrigado, Marília, pelo convite. O Astolfo também participou do convite feito à doutora Solange, depois a mim. Infelizmente, a doutora Solange não vai poder vir, mas ela mandou também o agradecimento pelo convite feito. Então, em função um pouco da não participação dela, eu mudei um pouco o foco do que eu vou falar hoje, que é um trabalho que a gente está terminando, mas que eu acho que é uma coisa que acaba... tem sido muito interessante, e eu vou tentar demonstrar aqui um pouco o porquê, em função da perspectiva inicial que eu tinha, ou a gente tinha desse projeto, mas ele também envolve várias questões, acho que de patrimônio, até porque ele lida com a questão do Museu do Ipiranga, que, por definição, é um patrimônio, né? É um edifício monumento. Né, que todo mundo sabe, esse ano, daqui a alguns meses, a gente tem o bicentenário da independência e, se tudo der certo, a abertura do museu. Bom, para quem não conhece, mas que todo mundo quase conhece, né, o Museu do Ipiranga, na verdade, mudou o nome. Muita gente conhece como Museu Paulista, agora parece que o termo oficial vai ser agora Museu do Ipiranga, Universidade de São Paulo. Parece que esse é o termo o que vai ser chamado agora, mesmo oficialmente. Acertadamente, há 10 anos atrás, apesar de que foi uma certa coragem dos diretoria e todo o pessoal do museu de ter fechado. 10 anos atrás eles fecharam, né? Fechar o museu, uma instituição de pesquisa, não só a parte de pesquisa que envolve, mas também toda a questão de ser um museu, né? Um lugar de visitação importante do Estado, mas acertadamente, infelizmente, pelo caso que a gente tem, né, do Museu Nacional e do Museu de História Natural da UFMG, que pegaram fogo. E o museu, há 10 anos atrás, eles falaram: olha, do jeito que está, não tem condições, fecharemos e abriremos quando tiver condições. O Museu Nacional tivesse feito isso, né, teríamos ele em pé. 10 anos depois, eles um pouco menos, mas o trabalho grande deles conseguirem o financiamento, e depois teve um concurso do prédio novo. Então, é um museu... não só o prédio em si teve uma grande renovação, mas também tem uma nova concepção museológica interessante, mais inclusiva e mais moderna. Então, vai ser uma grande
uma mudança muito grande para quem conhecia, não sei se todo mundo conhece, algumas pessoas conhecem até mais entranhamente, acho que não, eu sou uma pessoa que conheceu bastante, chegou a trabalhar lá. Então, o que nós estamos fazendo ainda é em função dessa grande reforma, tanto no prédio, no entorno, quanto também a outra tem uma certa, não tão extensamente, mas também tem umas atividades de revitalização do Jardim Francês. Na verdade, que é um jardim que está logo à frente, que tem uma revitalização também associada a toda as obras de revitalização. Bom, aqui eu coloquei essa tela, vocês vão entender um pouquinho esses meus slides, esses iniciais, mas aqui é uma tela já um ano depois da independência, para ter uma ideia um pouco aqui do que era o Ipiranga, né? Não sei se todos conhecem o bairro de Ipiranga, mas hoje quase no centro, mas 200 anos atrás, totalmente rural, né? Fazendas, sítios. Acho que está um pouco exagerado aqui esse morro, mas ele é, né, uma área... Está próxima, tem o Riacho do Ipiranga, que é um afluente do Tamanduateí, então é uma área interessante, assim, não tem muita informação, a não ser que a gente conseguiu levantar, não tem sobre ocupações pré-coloniais, né? Nessa região não especificamente no local do entorno do museu, né? Tem informações do século XVI, tinham acho que grupo de Tupi, de Guaicaso, mas já no segundo ano, do 1824, por sorte não foi para frente, já tinha uma proposta de se construir o monumento para marcar, né, a independência. Por sorte não foi para frente porque era uma pirâmide que queriam construir, mas aquilo não foi para frente. Ao longo dos anos tiveram alguns projetos. Aqui tem duas imagens, duas telas, né? Já de 47 e 54, tinha esse marco, que acho que ficou por bastante tempo como sendo o local do grito. Tem essa estrutura. Tem um trabalho que saiu ano passado do Sintra, que é um pesquisador do museu, que ele é interessante, através de cartografia, telas, mapas, não sei se vocês conhecem, mas toda a documentação que ele conseguiu levantar, ele tentou usando também com computação e perspectiva, tentando reconstituir esses locais mais precisamente em cima da topografia atual. Um trabalho bem interessante que eles conseguiram mostrar, se tem um pouquinho de diferença, mas assim, não são, é um trabalho bem interessante. Em 85, já é quando tem esse projeto muito influenciado pelos positivistas de construir um monumento. Na verdade, né, a ideia foi de construir o que até hoje o pessoal se refere ao edifício monumento, né? Ele é um monumento porque o prédio todo é um monumento porque em referência à independência, mas também é uma instituição de pesquisa, desde o começo, na época, com a visão bem positivista de museu, de agregar, né, o grande conhecimento, todo o conhecimento num espaço só. Então, desde o começo, tinha essa perspectiva de ser um edifício monumento. E se começou a construção aqui. Desculpe, voltando aqui. Aqui são duas fotos já de 88 da construção. Interessante aqui que eu coloquei essa foto. E a próxima. Em 92, na verdade, acho que em 90, já o prédio já estava pronto, mas ele só foi inaugurado uns anos depois. O interessante que eu queria colocar essa foto, não só da inauguração, é que dá para ter uma ideia desse período do final da década de 80, de 1880, eles fizeram muita movimentação de terra, tem 4.000 metros cúbicos de movimentação de terra para nivelar o entorno do prédio. Você vê aqui que já estava bem mais
bem mais plano, né? Essa área toda já é bem mais plano do que a topografia original. Aqui dá para ter uma ideia, né? Tem duas telas de desenho já com o prédio pronto, né? 893, para ter uma ideia da topografia naquela época, ainda é uma coisa muito rural, né? Muito diferente do tanto a urbanização totalmente diferente hoje, mas também a topografia é muito diferente. E aqui essa é uma foto dessa época de 1895. A princípio, né, é uma foto que todo mundo coloca como sendo da inauguração. Não é totalmente certo que seja, mas talvez seja da inauguração mesmo, que foi em 1895. Né? Já dá para ter uma ideia aqui de uma área toda mais aplanada, bem diferente do que era originalmente antes da construção do edifício. Aqui já uma data, alguns anos depois, já veio, né, uma mudança grande toda no entorno dele. Tem, né, o que eles chamaram de embelezamento da colina do Ipiranga na década de 20, mas também, novamente, já uma modificação grande de toda a paisagem do entorno, da topografia do entorno do edifício. E aqui tem essa, quando da construção, mas da confecção do Jardim Francês, né, tem essa foto interessante que te mostra o volume, né, grandes interferências, né, tá uma ideia a quantidade de terra que está sendo movida, mas também eu gosto dessa foto porque tem esse trator, essa máquina aí meio assim da época da Revolução Industrial, né, a vapor, uma coisa bem 100 anos atrás. Mas o interessante dessa foto, meu ponto aqui, é só para vocês terem um pouquinho do histórico da construção do edifício monumento e de toda a movimentação de terra que teve ao redor. Isso porque aqui está só o Jardim Francês, que não foi feito, ele é do estilo francês, mas ele é um planejamento, a pessoa que fez o planejamento era um belga, um paisagista belga. Também até diferente do que é hoje, antes até já outra confecção. Ao longo desse período, depois da década de 20, 30, teve várias intervenções mais pontuais, né, na área toda do entorno do museu. Então, sempre está tendo algumas modificações paisagísticas, outras modificações para rede hidrelétrica, rede de gás, água, esgoto. Então, teve um entorno todo remexido. Aqui é onde a gente entra, né? Aqui é só uma rendição noturna do que vai ser o novo museu. O edifício, o que tem grande aqui, não sei para quem conhece, a entrada do museu tinha uma esplanada, que eles chamavam, que era uma parte de asfalto aqui, que eles fizeram uma grande escavação, e toda essa área aqui, embaixo do que era a esplanada e embaixo do museu, são salas, tem um monte de espaços novos, e vai ter uma entrada, uma conexão por dentro. Então, a princípio, acho que aqui está de novo só o que era o museu antes, né, antes da reforma, e o que ele vai ser depois. E aqui tem, a princípio, todo esse meu levantamento, a princípio, em termos de movimentação de terra, o grande área era essa área da esplanada, e uma área aqui mais interna que vai ter, na verdade, vai ter um elevador que eles fizeram um túnel para esse elevador aqui, para acessibilidade já dentro do hall principal. Então, em termos de escavação, a área principal, assim, que tinha também um certo até temor do pessoal do museu, que eles, logo na primeira reunião que eu tive, que eles falaram: olha, não me ache nada, porque a gente está há 10 anos para você se aparar, mais um dia de atraso, esse negócio não sai.
E o meu ponto todo da minha introdução era de que, partindo de todo esse histórico que já tinha levantado, que a gente tem de muita documentação, desde as telas da época até coisas mais recentes, é uma área muito remexida, e que, a princípio, a nossa expectativa, o potencial de encontrar uma coisa era muito pequena, né, de quase nada. A escavação foi até, acho que 5, 6 metros, assim mesmo. Tem informação de que uma boa parte disso seria aterro. A expectativa seria alguma coisa mais profunda, pré-colonial, era muito baixa, e talvez a minha expectativa de encontrar, talvez nesse, que seria quase uma área de aterro, e mesmo no entorno, que teve algumas coisas pontuais, era de alguma coisa, talvez da época mesmo da construção, mas entulho, ou coisas que foram jogadas que teriam interesse, né? Coisas pontuais, talvez descontextualizadas. Num contexto mesmo de entulho, não deixa de ser descontextualizada, mas no contexto de descarte como entulho, ou ficou por lá. E não muito mais. A princípio, toda a informação que a gente tinha não era, né, não tinha uma expectativa baixa. De qualquer jeito, para não ter nenhuma surpresa, eu convenci ao pessoal, aos empreendedores, a gente fazer um estudo de geofísica na GPR. Aqui, desculpe só. Também na área do jardim, são coisas muito pontuais. Então, são algumas remoções de árvores e mudar o piso. Então, são áreas que têm uma certa intervenção, que ainda está sendo monitorada, mas muito mais pontual do que a escavação dessa esplanada toda. Né? Aqui coloquei só uma foto do jardim mais da década de 50, se não me engano. Voltando à geofísica, para quem conhece, o negócio é uma técnica interessante, não invasiva, que ele tem um aparelho aqui, que ele é uma antena invertida, ele emite mas ele detecta texturas, e ele detecta quando tem algo no sedimento que muda de consistência, né? Então, pode ser um alvo, uma coisa, ou pode ser a própria mudança do solo, né? Se você tem uma mudança da compactação do solo, da textura, ele vai detectar tudo, vai detectar essas anomalias. Aqui o aparelho, a gente faz ele de linha, aqui a gente fez de meio metro, depois fez de 2 tipos de antena. Essas antenas variam eles conseguem detectar coisas tem antena que vai até 3, 4 metros, tem antena que vai até 100 metros. Né? Quanto mais raso, é mais detalhado, quanto mais fundo, menos detalhado. Aqui é só um exemplo que eu coloquei. Aqui, que é um típico... você encontra, né, ele detecta anomalias, você não sabe o que é aquela anomalia, você sabe que tem um alvo interessante. Nesse caso aqui tem essa que chama hipérbolo, que é uma anomalia bem típica de ser algo, normalmente isso é um artefato, alguma coisa. Nessa aqui, essa anomalia aqui é dessa urna, e aqui é uma visão, aqui é uma visão de perfil. Aqui acho que chega até 8 metros, e aqui é um corte, como se tivesse feito um corte aqui, a gente vê essas anomalias. A gente fez nessa área toda aqui do... Isso aqui? Isso aqui é uma urna, isso aqui é um sítio, que a gente pegou um exemplo, que um trabalho que eu fiz. Esse trabalho foi feito com o professor Jorge Porsani, da Geofísica da USP. Essa aqui é uma urna, é um sítio no Mato Grosso. E isso não tem nada a ver, só coloquei como exemplo do que é o trabalho. Não, se a gente achasse isso, nossa, acho que o pessoal do museu teria tido um infarte. Se a gente tivesse achado isso, porque desde o começo eles têm essa data de sua inauguração no dia 7 de setembro para os 200 anos, e assim, já do primeiro dia... tinha pressão do governador, do prefeito, todo mundo em cima para que isso aqui, no dia 7 de setembro, fosse inaugurado. Então, eles falam assim, um dia que vocês me atrasarem aqui, desculpa, eu devia ter...
Então, aqui foi feito. O que a gente achou na primeira anomalia são toda a rede recente de água, eletricidade, esgoto, está aqui, né, uns exemplos que a gente... Mas tudo isso aqui são redes... Não, isso aqui está 1 metro de profundidade. E a única anomalia interessante... Aqui, só para vocês terem uma ideia da área do... Não sei se vocês conseguem com essa luz. Só para dar um exemplo. Aqui tem uma coisa linear e tem essa outra estrutura aqui. Essa da escavação, isso aqui, essa anomalia aqui é esse duto antigo aqui de esgoto, e essa outra aqui é essa estrutura de alvenaria que tem. Mas a única que tinha um certo interesse, que poderia ter algum potencial, foi essa aqui que a gente achou que estava a 2 a 3 metros de profundidade, que, como você sabe exatamente onde que está o local da anomalia, onde ele identificou, né, no plano XYZ. A gente, quando chegou à porta, a gente começou a pedir para a escavação ser um pouco mais detalhada, e, no fim, era um canal antigo, não antigo, mas um canal que tinha sido desativado, de manilhas, né? E era a única anomalia que tinha um certo, depois da análise com o professor Porsani, a gente identificou que teria algum potencial, e então nessa área não teve nenhum do GPR não teve nenhuma coisa identificada. De qualquer jeito, o acompanhamento foi feito diário. A gente teve, ao longo da área, a gente terminou já todas as atividades de escavação na área do edifício monumento. Você estava até mexendo no relatório final agora, acho que a gente tem 430 e tantos dias de monitoramento. Então, o monitoramento foi feito diário, de qualquer jeito, né? Aqui, só para ter uma ideia, isso tudo é escavação nessa área da esplanada, que é a parte nova do museu, que vai estar. Algumas escavações bem profundas, né? Para não dizer que não encontramos nada, são as 3 coisas que nós encontramos nessa área. Uma lata de óleo mais recente, um fragmento dessa garrafa e umas cerâmicas industrializadas, os fragmentos. Dessa área toda, que é um volume gigantesco, mas que também era a nossa expectativa realmente de não encontrar nada. E não encontramos nada da época que eu imaginei que talvez pudesse ter encontrado alguma coisa da época da construção do museu. Na época que eles aterraram, né, depois, essa área. Na parte interna, teve uma escavação desse subsolo da ala leste. Tem uma escavação que foi feita na década de 70, se não me engano, né, de uma outra ala do subsolo, na verdade, que não era... que eles escavaram para aumentar a área, porque era originalmente, eles escavaram, originalmente era fechado, eles escavaram para criar esse espaço novo do subsolo. Acho que foi a Margarita Andreatta que fez, foram encontradas algumas coisas. A gente tinha também uma certa expectativa de achar, mas não saiu nada dessa área. É um pouco diferente do que a outra, porque a outra, o piso que escavaram era o piso original do museu que eles rebaixaram. Esse já não é, era uma outra área. Renato, você tem 13 minutos. Tá, putz. Bom, rápido aqui, eu rodo a entrada também, que a gente não encontrou... eu vou passar... a única coisa que a gente encontrou é essa pedra de metal, que, na verdade, é para amarrar poste de madeira, né? Vocês veem, isso aqui tem esses pregos, mas aqui é o túnel, o túnel que vai ligar essa entrada aqui com o elevador. E a outra área que foi acompanhada, teve várias intervenções. A primeira foi que foi logo desde o começo do projeto, que foi essas áreas verdes que tem no entorno do museu, esses jardinzinhos que tinha, que foi a remoção das árvores. As árvores já não lembro qual o tamanho da largura, mas eles remanejaram as árvores dessas áreas do entorno do museu para as outras áreas do parque. Então, a gente acompanhou tanto a área onde eles tiraram a árvore, quando eles tiraram a árvore, na área que eles
onde eles replantaram, que eles fizeram a escavação. E onde foi possível, a gente sempre fez alguns poços testes para ver, antes deles remexerem, para ver nessas áreas que estava para escavar, a gente fez algumas sondagens. Aqui está um pouco do que a gente acompanhou. E o interessante foi que, quando começou essa atividade, começou a sair relativamente bastante material. Aqui está, para vocês terem uma ideia. E o interessante desse material é que ele não saía em conjunto, ele saía isolados. Eles estavam uma peça num pé de uma árvore, uma peça na outra, coisas muito... Né, desculpe, dá para ver aqui, né, bastante louça, vidraria, um pouco de cerâmica, um pouco de metal... Algumas moedas, né? E o mesmo está acontecendo no Jardim Francês. Essas peças mais ou menos isoladas e enterradas a 10, 20, 30 centímetros, né, ao pé dessas árvores que estão aqui. Interessante, né? Uma moeda que tem esse furo que não é original, né? Umas moedas final do século XIX, coisas mais recentes. Louça, né? Uma louça, um pouco louça fiança holandesa, isso aqui Santa Catarina, né? Aqui que era dos Matarazos, que o Paulo Zanettini escavou, acho, na Lapa, que teve bastante, né? O que foi bem interessante essa história da cerâmica Santa Catarina, está aparecendo mais. Alguns ossos, aqui é res, né? Gado. Isso aqui é de porco, pode ser, a princípio é difícil dizer se é um porco domesticado ou um porco do mato. Aqui é de uma ave, uma concha, algumas conchas, ossos. Isso aqui, esqueci, possivelmente poderia ser a mandíbula de um gato, eu preciso checar com certeza. Uns vidros, isso aqui é um metal, é um broche, uma colher, isso aqui parece ser estava assim, parece ser um negócio, uma pena tinteira, mais estranha, assim, encaixa direitinho aqui, está muito de metal, não dá para ter certeza o que é. E alguns vidros inteiros assim, quebrados, né, um cálice. Uma coisa muito interessante, e a gente tem divulgado isso, né? Não sei se o pessoal já acompanhou, já viu, a gente começou a fazer no Facebook da Ciência uma série de divulgação, e até saiu na imprensa bastante coisa, a gente divulgou bastante. Isso aqui é uma garrafa que também foi encontrada enterrada. Aqui dá para ver, tinha 7 tirinhas de papel enrolada, assim está como estava. E essas tiras têm essa assinatura aqui, todas iguais, que é esse nome aqui, ou Claudate Jarrac ou Iac, esse J aqui, na época pode ser um J ou um Y, ou um I. A gente divulgou, de repente alguém na imprensa, a gente tem divulgado, e no segundo semestre a gente vai fazer, vai ter um projeto de educação patrimonial com a comunidade local, sei lá, de repente alguém conhece, ouviu falar, né? Mas depois, com o tempo, a gente procurou um pouco isso. Eu falei, de repente não é uma pessoa, é um ente, pode ser como, sei lá, essas... E a outra coisa interessante que foi identificado, primeiro, pertinho no jardim, mais perto do edifício monumento, essa dentadura aqui, essa prótese, que tem umas coisas interessantes. Tem esse restauro que imita ouro, não é ouro, mas imita ouro, não tem por que ter um restauro numa dentadura, né? Não vai ter cárie, mas tem essa coisa, talvez, de mostrar status, tudo. É uma dentadura... década de 40 ou 50, pela técnica de pressão, ela era uma coisa que pressionava a sucção aqui no céu da boca. Ele de pressão, e a gente consultou um dentista, ele falou que isso, na época, era tão irritante que tinha pessoas que desenvolviam câncer de tanta inflamação, porque ele é sucção do céu da boca. O negócio que depois... Recentemente, no Jardim Francês, a gente achou essa outra, que é mais recente, é outra coisa. O interessante não só das dentaduras em si, é legal ter aparecido uma segunda, porque aí entra essa questão da arqueologia, né? Em função toda a repercussão que teve ano passado, esse ano também teve já um pouco... na imprensa saiu, e da gente de discutir arqueologia usando esses exemplos.
Porque, né, uma mandíbula isolada, até ano passado, era uma coisa assim, meio inusitada. A gente começa a ter uma certa recorrência, tem uma segunda mandíbula enterrada num outro local, não é a mesma. Tem várias coisas, e o fato delas estarem isoladas e não em conjunto, né, assim, o que a gente tem trabalhado é uma explicação que é alguma coisa ligada não sei se tudo, mas várias dessas coisas, a atividades religiosas de matriz africana. A gente vai ainda trabalhar isso mais também com o projeto de educação patrimonial, mas essa coisa da recorrência é interessante, né, de estar... Está aparecendo agora, né, essa dentadura apareceu de novo, e eu tenho usado esse exemplo que acho que é um bom exemplo. Se a gente encontrasse esse mesmo conjunto de peças, não como espalhados, como estão isolados, mas como num bolsão de lixo, se a gente estivesse escavando o jardim de uma dessas casas antigas que ainda tem na região lá do Ipiranga, né, das pessoas mais abastadas, e a gente encontrasse no jardim um bolsão com essas mesmas peças, teria uma outra interpretação, né? Seria o lixo daquela família. Então, você tem lá a louça branca, que era do dia a dia, uma fiança mais refinada, talvez, né, para jantares ou coisas mais especiais, as garrafas do que eles bebiam, garrafas de remédio, de perfume. Seria um pouco mais difícil, talvez, explicar porque eles estariam nas dentaduras, mas essa coisa aí que é interessante usar essa comparação que eu tinha usado, é onde a arqueologia entra, né, o importante do contexto. Se a gente encontrasse as mesmas peças num bolsão, era uma coisa, elas, nesse contexto que a gente está encontrando, a explicação é outra, né, as duas questões são... Nos dois contextos são questões interessantes, da cultura material, mas essa coisa né, tem várias coisas que podem ser tratadas, como, né, também de coisas de agenciamento, como essas peças vão perdendo, vão mudando de significado para as pessoas. Então, tem sido interessante. Opa! Acho que eu... voltou. E aqui só o exemplo, a única peça que a gente achou do que a gente está talvez encontrando é isso, né? Tem até recentemente, isso aqui é uma vasilha, né, que alguém deixou mais recentemente, mas é isso que a gente está achando, é que talvez essa atividade, o parque está sendo utilizado ao longo de décadas, porque tem moedas do século de 1800 e pouco, então talvez há muito tempo o parque tem sido utilizado para outras atividades também que não mais tradicionais de visitação, que é interessante. Aqui também a gente monitorou essas atividades no entorno do museu, mais pontuais, da praça. O interessante é que, numa dessas áreas, a gente encontrou o que eu estava falando sobre o bolsão de lixo, que teria um outro contexto. A gente achou um bolsão aqui de descarte, talvez associado a alguma coisa de entulho, que tem tem tijolos, tem algum pouco também metais, mas tem um pouco diferente da constituição do material que está aqui, tem até osso, do que está nessas outras coisas isoladas. Isso é legal, porque no próprio museu, no fim, acabou recentemente aparecendo o que eu usava um exemplo, falando, num outro contexto, isso seria outra explicação, e apareceu aqui no próprio museu. Outra coisa super interessante que apareceu, também se a gente nem esperava, quando no museu eles tiraram todo o piso de madeira para tratar a madeira e trocaram toda a parte elétrica, passar a internet, tudo, e o pessoal começou a encontrar no contrapiso, né? Na verdade, aqui é o teto do primeiro andar e o piso do segundo, o teto do térreo e o piso do primeiro andar. Encontrou esse chapéu, encontrou esse cachimbo aqui, que é um cachimbo, tem um similar aqui na tese da Sara Rissa, de um cachimbo acho que da Bahia, se eu não me engano, mas é um cachimbo que era feito, pelo menos o modelo era feito nos Estados Unidos, no final do século XIX. Tem informações de que eles começaram a copiar, não sei, final do século XIX, começo do século XX no Brasil, eles começaram a copiar, mas é muito parecido. Né? Encontrar essas duas garrafas juntas, essa numa outra, essa taça. E o interessante é que esse material está
estava nesse contrapiso que, a princípio, não foi aberto desde 1895, quando fecharam, o museu abriu, e nunca mais essas áreas, a princípio, a informação que a gente checou, foram abertas. Então, são coisas que os trabalhadores que, a princípio, construíram o museu deixaram lá a assinatura deles, né? Nós tivemos aqui, são peças inteiras, é um contexto interessante. Para finalizar, que é uma coisa interessante que eu vou finalizar, esse chinelo que foi identificado, não foi no contrapiso, né, mas foi num vão de uma parede, né, num alto antigo, um chinelo, isso no século XIX, o chinelo de borracha não existia, isso, sei lá, melhores hipóteses metade do século XX para cá, mas estava escondido, assim, estava no vão dessa parede, o forro. E o interessante dessa peça que eu queria terminar, a gente tem postado, já desde o ano passado, no Facebook da Ciência, uma série sobre os trabalhos do museu, do que a gente está encontrando, sempre tentando meio contextualizar. Então, a gente tem uma postagem sobre moeda, uma postagem sobre o cachimbo, e tem contextualizar e começar a discutir sobre isso. A equipe do Museu do Ipiranga, de comunicação, reposta nossas mensagens. Então, sempre, e é interessante, eu estava conversando um pouco antes com Astolfo, o Paulo, como arqueologia, a gente aproveita pouco enquanto arqueólogo de divulgação. O pessoal da comunicação do museu posta um monte de coisa do museu. As coisas da arqueologia são as coisas que têm mais interação, né? E são coisas poucas que a gente fez. A última coisa que a gente postou foi o chinelo, que eu até estava na dúvida, falei, poxa, o chinelo, bom, a gente postou. Foi a que teve mais interação, mais milhares de interação. E muito interessante, porque o museu, a gente fez uma postagem, eles mudaram um pouco, o museu terminou o texto deles, não sei quem viu, perguntando se o chinelo deveria ir para o lixo ou para a reserva técnica. E isso desencadeou milhares de interações, tanto no Facebook quanto no Twitter do museu, não um pouco no nosso, mas do museu. Que isso que eu achei que foi muito interessante, que assim, tem gente, né, que fala que tem que ir para o lixo, mas a maioria das pessoas que responderam é muito receptiva e tem essa percepção da importância desse bem, né? Então tem gente que se relaciona com, porque tem um prego onde solta, né? Que é um negócio assim, putz, da minha infância, eu lembro disso. Hoje o chinelo é mais barato você comprar o chinelo do que quase um prego, mas então tem muita gente que se relaciona com essa questão, tem gente que os comentários vale a pena para quem quiser entrar no Face do museu, no Twitter, tanto as mensagens lá. Tem gente que fala assim, meu pai trabalhou numa fábrica, tem gente que faz já algo muito mais elaborado, um comentário já muito mais elaborado de quanto ao patrimônio, da importância, se isso aqui tem. Muita gente fala sobre como equipamento de proteção individual, que na época não tinha. É muito interessante isso, o pessoal ligando, como na época não tinha da questão leis trabalhistas, como mudou muito. Aí tem gente que fala dessa coisa enquanto, né, uma peça que não são pessoas comuns, são dos trabalhadores, que é importante, que é interessante, né, toda essa visão mais inclusiva, né, do que tem que ser o museu, de que é uma peça que, mesmo que não seja de uma pessoa importante, mas seja de uma pessoa que trabalhou lá, que é importante preservar, fazer parte do museu, ser exposta. Então, tem sido muito interessante, não só os achados, mas essa repercussão que mostra essa questão do patrimônio, né? No fim, sim, tem várias pessoas que acham que isso aqui, né, é perda de tempo, está jogando dinheiro fora, que isso aqui tem que ir para o lixo, isso aqui, o chinelo, né? Mas tem um comentário de uma pessoa que ela fez o mesmo no cálice e no chinelo. Eu vou terminar com isso, que é interessante, que mostra essa coisa. Que acharam no mesmo contexto, né? Uma peça, na verdade, tem esse contexto
de estar no forro ou no piso, o cálice estava no piso, esse está no forro, mas é um contexto que a gente não sabe de quando que é, de quem que foi, mas que as pessoas deixaram lá. Essa pessoa, do cálice, que é uma peça está bonita, está inteirinha, tudo é um cálice, ela falou, não, essa peça é super bonita, parabéns, é uma peça digna de ser exposta, tudo. Essa mesma pessoa puxa dela e falou, vai para o lixo. E fala, sabe, não tem contexto, faz um monte de crítica aqui da mesma, que é o mesmo, que não fez para o cálice, mas é o mesmo contexto do cálice. Então, uma pessoa até qualificar, assim, eu conheço a pessoa, então interessante. É isso aqui, só um pouquinho, acho que ficou pequenininho, mas a gente mapeou os locais que a gente tem achado as peças e aonde que elas estão. Obrigado. Renato, agradeço a sua fala. Eu posso só complementar com algumas informações sobre o Parque Independência. Na verdade, o museu do Ipiranga faz parte de um complexo, que é o Parque Independência, que tem a Casa do Grito, embaixo tem a cripta, onde estão a imperatriz, o imperador, e está sendo feito agora um anexo atrás da Casa do Grito. Todos esses trechos teve escavação arqueológica também. Então, com essa que o Renato está contando, já é a 5ª escavação. E uma delas traz uma história muito importante, que são das meninas que eram excluídas pela sociedade, que estavam no Asilo Bom Pastor, que foi demolido, e é essa área de ampliação, né? Então, essa escavação até foi feita pela Zanettini Arqueologia, né? E eu acho que traz muito essa ligação com chinelo havaiana, né? Porque eu acho que quem trabalha com arqueologia histórica ou arqueologia urbana vive com esse estigma de que esses achados não são tão importantes quanto outros pré-coloniais. E esse chinelo, a nosso ver, tem tanta importância quanto, provavelmente, sítios de pré-coloniais, porque está o quê? Trazendo a história de um ser humano que provavelmente tinha alguma dificuldade a ponto de pôr um prego e fazer a ligação para poder continuar usando esse chinelo, né? Então, esse chinelo é super bem-vindo para a história da cidade de São Paulo, né? Bom, então, vou passar a palavra agora para o professor Astolfo Araújo. Ele é professor, doutor livre docente do MAI, coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente, LEVOC, graduado em Geologia com mestrado e doutorado pelo MAI e doutorado parcial pela Universidade de Washington. Foi ex-pesquisador visitante do Departamento de Arqueologia da Universidade de Exeter e é pesquisador associado do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos. Obrigado. Eu vou apresentar aqui uma coisa que eu nunca fiz, né? Que, na verdade, que eu achei uma ótima oportunidade, que é apresentar tudo que o laboratório tem feito dos últimos 12 anos. Né? Quer dizer, tudo não, na verdade, mas algumas atividades. Né? E a ideia é colocar isso dentro de um contexto das contribuições, né? Assim, né? Iniciando pelo seguinte, né? Por que desde 2010 nós estamos trabalhando no Estado de São Paulo, né? Do ponto de vista acadêmico? Por conta do pequeno número de pesquisas acadêmicas sendo feitas no Estado de São Paulo. Depois de um início, vamos dizer, bastante auspicioso, né, que foi com os trabalhos da Luciana Palestrini, né, que foi uma arqueóloga muito importante do Museu Paulista, né, porque na época não existia a fusão dos museus que hoje compõem o MAI, né, existia um setor de arqueologia do Museu Paulista, onde eu era estagiário, inclusive,
existia o Instituto de Pré-História, onde o Renato era estagiário, e Museu de Arte e Arqueologia, né, Renato, que era de arqueologia clássica, né? Tinha um museu da FEFELESH, né, da antropologia. Então, tinham 4 instituições que tinham acervos arqueológicos ou etnográficos, e elas foram todos juntados no que hoje é o MAI, né? Então, assim, depois de um início, vamos dizer, então, Luciana Aparecida no Museu Paulista, Doral Uchoa e Caio Del Rio Garcia, do Instituto de Pré-História, né, que trabalhavam em São Paulo, né? E depois ainda Solange Caldarelli e Walter Neves, né? Depois de um certo período, essa arqueologia acadêmica no estado de São Paulo, ela foi um pouco que minguando, né? Ela continuou a acontecer, mas não com tanta frequência, não com tantos trabalhos que envolviam escavação ou prospecção, tá? Então, vamos dizer que o ápice dessa atividade deve ter sido os anos 80, né? E depois, por vários motivos, inclusive episódios tétricos e sombrios da história da universidade, né? Que culminou inclusive na expulsão do Walter Neves e da Solange Caldarelli da universidade, a arqueologia paulista, né, deu uma certa minguada. Quer dizer, ela continuou, né? Não estou menoscabando, né, trabalhos que continuaram, mas é notório que a quantidade de trabalhos diminuiu, né? Então, a professora Margarida Andreata continuou fazendo arqueologia histórica, né? Com a aposentadoria do Caio Garcia, a professora Doral Uchoa continuou fazendo escavações em Sambaquis. Então, não é que parou, né? Mas foi diminuindo. Né? Então, por outro lado, o estado de São Paulo é o mais devassado, né? Onde acontece o maior número de interferências no subsolo, seja pela agricultura mecanizada, seja pelo grandes áreas de reflorestamento, seja por abertura de estradas, pelo tamanho das cidades, ou seja, sempre é o estado com certeza mais onde o subsolo é mais alterado, né, dentre as entidades da federação, de longe, né? E por outro lado, a gente, né, paradoxalmente, as informações a respeito da arqueologia do Estado não são assim tão grandes. Então, percebendo essa discrepância, né, deveria ser o Estado mais conhecido da União, do ponto de vista arqueológico, é justamente o contrário, né? Se a gente for comparar a história cultural, né, aquela construção de cronologia, aquela coisa clássica da arqueologia, né, sem a qual a gente não consegue avançar, né? Você não consegue falar de grandes temas muito bacanas e importantes sem ter aquela coisa básica, que é a história cultural. Então, do ponto de vista de história cultural, São Paulo está muito atrás do Rio Grande do Sul, está muito atrás de Minas Gerais, está muito atrás até da Amazônia, né, pelo menos em algumas áreas da Amazônia, né? Então, tendo em vista isso, né, a gente resolveu focar os trabalhos no estado de São Paulo, né? Também porque o estado de São Paulo, como a gente vai ver bem no final da apresentação, tem algumas peculiaridades, que é a junção de biomas, né? A junção do Cerrado com a Mata Atlântica, com a Mata de Araucária, ela acontece bem aqui no estado de São Paulo. Então, é uma questão interessante, né, para entender a arqueologia de outras partes do Brasil mesmo, do Sudeste de uma maneira geral, né? Então, lá em 2010, né, nossa primeira providência foi revisitar o famoso sítio Alice Boer, que foi escavado por uma pesquisadora do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que era Maria Beltrão. Foi escavado nos anos 60, com algumas intervenções no final dos anos 70 e ainda no comecinho dos anos 80. E qual que era a grande sacada, a grande importância desse sítio? Teoricamente, seria um dos sítios mais antigos das Américas. Foi datado um carvão de 14 mil anos nesse sítio, né? E
Só que isso ficou sempre uma coisa mal parada, né? Apareceram muitas críticas a respeito da idade. Né? Ao mesmo tempo, a pesquisadora principal, Maria Beltrão, não rebatia as críticas, né? Então o sítio ficou no ar, assim, né? Alguns pesquisadores publicando coisas até recentemente, né? Falando da idade de 14 mil anos, enquanto outros pesquisadores simplesmente ignoravam, como se o sítio não existisse. Então, assim, desse jeito não dava para ficar, né? Então, a gente resolveu tomar uma providência. Vamos voltar lá, né, com métodos mais de datação, né, mais desenvolvidos, né? O carbono 14 mesmo agora, né, permite um refinamento maior. Tá? Vamos lá e vamos, né, definir o que acontece com esse sítio. Então, essa é uma foto antiga, né, que o João Carlos Moreno de Souza escaneou e mandou para mim. Provavelmente, talvez seja a Beltrão, eu não sei quem que é essa pessoa na foto, mas e essa foto, obviamente, não existe mais, porque ela pegou fogo, né? Porque estava no Museu Nacional. Então, essas são as várias áreas de escavação do sítio, ao longo dos anos, né? Tem aqui, ó, 1965, eles fizeram uma escavação grande aqui, em 78, 79, 80, 84 foi a última. Aqui a nossa equipe trabalhando recentemente, o que a gente fez? A gente aproveitou esse corte aqui, essa parede da escavação de 79, que era a mais preservada, e retificamos o perfil. Raspamos o perfil com colher de pedreiro, né, para tentar entender o sítio, né? E foi uma boa estratégia, porque a gente não precisou escavar o sítio, a gente só aproveitou uma coisa que já existia, né? Aqui outra visão, né? E com isso a gente pôde plotar as peças, entender a estratigrafia, porque as publicações eram realmente super confusas, né? Quando você lia a publicação, dava a impressão que o material arqueológico falava de um perfil de 5 metros de altura. Né? Não, 5 metros de altura é o desnível. Né? O perfil não tem, né? O material não foi encontrado a 5 metros de profundidade. Sabe como tinha uma linguagem um pouco dúbia nos artigos, né? Então a gente conseguiu matar várias charadas, né? E essa figura não ficou assim tão boa, mas aqui, ó, essa nuvem de pontos aqui, ó, é o material arqueológico, né? Aqui, vermelho, bolinhas vermelhas são as amostras de luminescência que a gente tirou, né? E os cruzinhas azuis aqui, que vocês vão ter que acreditar em mim, que são cruzinhas azuis, aqui, são amostras de carbono 14. Detalhe. Confirmamos uma coisa que a Beltrão tinha dito. Praticamente não tem carvão no sítio. Isso realmente é um problema. Esse carbono 14 que nós datamos foram microfragmentos de carvão do tamanho areia. Tá? Só que ninguém garante que eles têm a idade do depósito, porque eles podem ter sido trazidos pela ação fluvial, porque essa areia toda é uma acumulação do rio, o rio que foi enterrando o sítio. Tá? Então, outras amostras de carbono 14 foram feitas datando a matéria orgânica do solo, que também não é muito confiável, porque a matéria orgânica do solo ela migra verticalmente, de cima para baixo, com o tempo, né? Então, também não é confiável. O que é mais confiável mesmo é a luminescência, né? E, desse ponto de vista, a gente chegou à conclusão de que o sítio não passa de 8 mil anos. Então, assim, considero como uma coisa importante, né? Claro que eu adoraria que o sítio tivesse 14 mil anos, né? Mas eu considero um passo muito importante, porque a gente resolveu um problema da arqueologia brasileira, para não dizer um problema, uma pedra no sapato do povoamento das Américas, porque se esse sítio tivesse 14 mil anos é uma história, se ele tem 8 mil anos é outra história. Então, ponto final, resolvido, problema resolvido. Aqui só um pequeno modelinho, né, de como o sítio, graças às datações de luminescência que a gente conseguiu, né, a gente tem aqui uma cascalheira basal que é lá
pré-último máximo glacial, que está entre 20 e 30 mil anos, né? O rio depositando areia por volta de 18 mil anos em cima dessa cascalheira basal, que é o que esse 18 mil anos, o que é? É a parte mais profunda onde você tem areia, mas não tem artefatos, né? O rio continua jogando areia, né? E lá por volta de 8 mil anos você tem o material lítico, né? As pessoas habitando a praia do rio, né? Esse processo de deposição de areia, realmente a figura está péssima, mas aqui continua a superfície agora, né? O que era a superfície aqui, agora está soterrado, tem uma nova superfície, que é a continuidade desse processo do rio jogando areia. Até chegar uma hora que o rio migra tanto para sul, né, que ele bate aqui num paredão de diabásio, né, um dique de diabásio, então ele não consegue mais migrar, né? Ele fica preso aqui, que é a situação atual dele, bem abaixo do sítio arqueológico, né, bem abaixo do terraço, inclusive, daqui que está aqui em cima, essa superfície faz assim. Tá? E essa é a situação atual. Então, problema resolvido. Alice Boer tem por volta de 8 mil anos. Coletamos um pouco de material na nossa escavação. O sítio ainda está lá, se bem que está sendo erodido de maneira bem rápida, porque as escavações foram deixadas abertas, né? Como vocês perceberam, né? A escavação foi deixada aberta, que, por um lado, ajudou muito a gente, porque foi fácil de reconhecer o local da escavação. Por outro lado, do ponto de vista de preservação do sítio, é péssimo, porque ele só erode, né? Então, assim, não é o que nós temos feito com as nossas escavações. A gente fecha elas todas, mesmo que sejam em área abrigada, né? Nas proximidades, agora eu vou mostrar um outro caso aqui, nas proximidades do Alice Boer. Nós trabalhamos nesse sítio que é na beira de uma lagoa. Isso aqui é uma lagoa natural. Essa lagoa ela tem 450 metros de diâmetro. Ela é enorme, né? E aí nós fizemos uma série de sondagens nessa área aqui em vermelho, que era um reflorestamento de eucalipto. Nós fizemos, que é uma área menor, eu nem consigo ler, na verdade. Se vocês conseguirem, vocês sabem que é uma... Isso. 170 por 450, 270 por 450, nós furamos isso, deixamos que nem um queijo suíço a cada 30 metros de profundidade com trado, né? Por que isso? O raciocínio lagoas são locais de atração de animais humanos e não humanos. Então as pessoas, né, os animais vêm para a lagoa. Tem peixe nessas lagoas, por incrível que pareça, elas não têm ligação com nenhum rio, ela é fechada, mas tem peixe, né? E como é que o peixe foi parar lá? Atualmente, porque o sitiante joga, mas na pré-história tinha peixe? Tinha, provavelmente tinha, sempre teve. Por quê? Os ovos dos peixes ficam grudados nas penas, nas patas dos pássaros aquáticos. Então, por incrível que pareça, essas lagoas, mesmo que totalmente fechadas e sem acesso a rio, elas tinham peixe. Então, um lugar tão bacana como esse, já que o Alice Boer não deu em nada, o projeto, na época, era voltado para sítios antigos, sítios líticos antigos do período paleoíndio. Portanto, nós somos um lugar geoarqueologicamente informado, né, onde poderia ter essa possibilidade. Numa das sondagens, nós encontramos material arqueológico saindo a 1,87 m de profundidade, o que foi uma surpresa monstruosa, né? Eu não esperava encontrar nessa profundidade. Na verdade, assim, a gente tinha um protocolo. Então, o protocolo é que a gente ia furar até 2 metros, não interessa o quê, né? Assim, a menos que encontrasse rocha, né? E seguindo o protocolo, saiu o material a essa profundidade. Então, nós abrimos uma quadra maior, né, na verdade 2 quadras, foi encontrado o material arqueológico. Isso aqui seriam os fundos das quadras, né? Então, isso aqui tem, sei lá, 2 metros de profundidade, né? Isso aqui é só o fundo da quadra, essa quadra B240, e o fundo de uma outra quadra chamada S1, né? E aqui nós temos as idades radiocarbônicas, né?
Aqui o material mesmo está aqui por volta de 8.400 anos antes do presente, né? Essa aqui já não tem material associado. E nessa aqui deu 10.270. Então, realmente, né, nessa outra quadra, né, é um sítio paleoíndio mesmo. Só que o bendito está super enterrado. Então, assim, a quantidade de material é bem pequena, né? A gente publicou isso, esse sítio está publicado, mas a gente não deu continuidade para isso porque a relação custo-benefício é um pouco complicada, né? É uma área em que a equipe tem que ser grande, você tem que escavar muito sedimento para chegar dos 2 metros de profundidade, e aí você tira meia dúzia de lasquinhas, né, sem nenhum... A gente não encontrou nenhum material diagnóstico, a gente não sabe se isso é relacionado ao pessoal que fazia pontas, né, né? E então, assim, por uma questão de logística, financeira mesmo, a gente acabou centrando fogo em sítios que davam mais informação com menos trabalho. E essa é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Porque essa é toda uma questão exploratória, né? A gente não pode ficar anos gastar uma verba enorme num sítio, mesmo que tenha dado uma idade bacana, né, num sítio que vai drenar todos os recursos do projeto, né? Então, assim, esse sítio, fizemos a nossa parte, está publicado, né, uma revista internacional, tudo bonitinho. Ele está lá para gerações futuras. Se alguém quiser lá voltar nele, quem sabe tem mais sorte e acha mais material, e acha material diagnóstico, etc. Então, é o sítio que a gente deixa aí pro... Assim como a Beltrão deixou o sítio para gerações futuras, eu deixo esse para gerações futuras e assim vai, né? Bom, um outro sítio importante no âmbito do projeto é um sítio que fica nessa paisagem bucólica que vocês estão vendo aí, que no início a gente não dava nada por ele, né? Esse sítio ele está aqui, nessa faixa, nesse pontilhado vermelho, esse traçado vermelho, chama Sítio Bastos. Em azul, o que vocês estão vendo é estou realçando uma área onde tem uma leve protuberância, né, e que é um cone de solo que escorre, está vendo, por essa ravina, ele escorrega lá de cima do platô, né, vem pela ravina e é depositado na forma de leque, aqui na vertente. E o sítio arqueológico está bem no sopé desse leque, sendo erodido por esse córrego aqui. Então, se vocês perceberem aqui, tem uma região ligeiramente sombreada, é uma área em que é um meandro do rio. Esse córregozinho fez assim e comeu essa parte de baixo. Aqui são trilhas de vaca, e foram nessas trilhas de vaca que a gente encontrou material arqueológico em superfície. Então, assim, do ponto de vista dessa fase do projeto em que a gente estava, né, de procurar sítios antigos, etc., etc., e aqui vale falar do papel do acaso na pesquisa, né? Parte da pesquisa acontece, ou parte dos resultados acontece porque você faz coisas sistemáticas. A gente fez uma coisa muito sistemática naquele quadrado de 270 por 200, aquele quadrado lá. Isso, por 450, foi uma coisa muito sistemática. Esse é o nosso papel. Tá? Achar aquela lasquinha solitária a 1,87 m já entrou um pouco na sorte, né? Aqui é um sítio que a gente fez o nosso papel prospectando. Achamos várias lascas. Aqui não tem muita sorte envolvida, né? Mas, ao mesmo tempo, isso está aflorando na superfície. Não tinha a mínima ideia de que isso pudesse ter pudesse ser antigo. E realmente não era antigo. Aqui a gente escavou primeiro uma saquadrinha em T aqui, e mais algumas outras unidades. Então, aqui está o córrego, e aqui está aquela área que o córrego comeu, né?
aqui a trilha da vaca, com camadas de blocos de basalto que desceram lá, desceram aqui em costa e foram parar aqui, né, e o material arqueológico associado. Então, aqui, olha a quantidade de blocos, né, e no meio desses blocos estava cheio de material arqueológico. Por que a gente escavou esse sítio? Já que o projeto estava interessado em sítios antigos, esse sítio estava na superfície, não devia ser antigo coisa nenhuma. Por que a gente escavou? De novo, a sorte. Esse senhor que está aqui é o Bruce Bradley, ele é professor da Universidade de Exeter, ele ia trazer 4 alunos para participar de uma escavação no Brasil. A gente precisava de um lugar bacana, com uma boa logística, um sítio fácil de escavar, né, para receber os alunos de Exeter. O que eu fiz? Um sítio escola, nesse sítio mais óbvio, que era numa fazenda, cujo proprietário é um entusiasta da arqueologia e deixa a gente ficar de graça, então é 0 gasto de hospedagem, a gente só gastava a alimentação. Essa foi a escolha do sítio. Escolhido por isso. Certo? O que aconteceu? Terminou a etapa de escavação e a gente não chegou no fundo do sítio. Deu para perceber que ainda tinha mais material. Então, aqui outro aspecto, né? Os blocos todos e material arqueológico no meio deles, né? Depois tem outras instâncias em que não tem bloco, tem material, tem várias camadas de material arqueológico, com bloco, sem bloco, né? Porque são várias ocupações, né? Uma das quadras chegou a 3 metros de profundidade, material arqueológico não parava, né? Então, assim, depois que acabou aquela etapa inicial, eu voltei com poucos alunos e a gente continuou aprofundando essa quadra de um por um, né, e querendo chegar no fundo do sítio para desencargo de consciência, para ir para casa tranquilo. Ó, chegamos no fundo do sítio, datamos a base do sítio e a minha expectativa era: esse treco vai dar 4.000 anos, está ótimo, a gente tem uma amostra de material, quem sabe alguém faz aí algum trabalho no futuro, tudo bem. E quem disse que o sítio acabava? Né? Continuava. Aí, então, aquela quadra que vocês acabaram de ver, essa aqui, a gente, né, ainda abriu mais. Essa aqui também foi bem profunda, essa trincheira, né? Esse desenho realmente ficou péssimo. Mas, então, essa aqui é a quadra de baixo. Esse aqui é um perfil esquemático, né, que faria assim. Tá? Então, vocês vão ter que acreditar em mim. Tá? Aquela quadra mais profunda deu essas idades aqui, ó, 8.9, 8.9, 12.6, 12.5, 12.3, 12.6. Ou seja, aqui tem uma pequena misturinha aqui de carvões, né? Depois vai ficando mais recente, 12.6, depois vai ficando mais recente, 11.1, 10.9, 10.4. Isso que eu posso falar para vocês de spoiler é que a gente está detectando contaminação desses níveis mais profundos, onde já tem ação do lençol freático, contaminação do carbono. O carvão está contaminado, né, por conta da circulação de água do lençol freático, ou seja, a água que ele está super perto do córrego, né? Essa água circula e ela traz carbono mais recente com ela. Ela passa por dentro do sítio, contamina o carvão arqueológico e o laboratório, a gente manda lá para o famoso Beta Analytic, lá nos Estados Unidos, que é um laboratório super conceituado, o laboratório não detecta essa contaminação. Você pergunta para eles: está tudo bem com a amostra? Tudo legal? Perfeito, a amostra perfeita. Eles não detectam. Então, e eu não falo para eles, né, a ordem estratigráfica, eu só mando. Tá? Mas essas amostras, vocês podem perceber que elas estão ficando, né, cada vez mais recentes. Aí, quando a gente tem amostras aqui dessa quadra que é mais baixa ainda e que está mais perto do freático, aí você tem aquele carvãozinho lá do fundo e dá 100 anos. Então, assim, está muito claro, né, que tem um rejuvenescimento. Né, Então, o que dá para falar desse sítio? Ele tem, no mínimo, 12.600 anos. No mínimo, podendo ser mais antigo ainda. Agora, em julho, a gente vai voltar, reabrir essa quadra e tirar
mais amostras de luminescência de dentro dessa camada. Aqui tem a mareia fluvial, colúvio, cascalheira. A escavação continuou. Dentro dessa cascalheira basal tem um monte de material arqueológico. Depois, para baixo da cascalheira, tem um outro solo fino, né, argiloso, né? E nesse solo fino argiloso tem um pouco de material arqueológico. Esse um pouco de material arqueológico, ele pode ser eventualmente, são 2 ou 3 peças que podem ter descido do nível arqueológico principal. Então, as datas associadas a eles não são 100% seguras, mas elas são muito antigas. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora em julho, ou seja, daqui a uns 20 dias? A gente vai voltar, reabrir o sítio, coisa que nós já tentamos fazer, né, Glauco? O Glauco foi junto e o lençol freático estava aqui, assim, ó, deu água total, assim, sem chance de tirar a amostra do sítio. Então, em julho, a gente vai voltar, vai tentar tirar a amostra de luminescência do nível arqueológico bem, né, determinado, né? E aí a gente vai ter uma idade segura para esse sítio que, se tudo correr bem, vai ser ou igual, ou um pouquinho mais antigo, ou eventualmente muito mais antigo do que 12.600 anos. Então, isso fica esse mistério aí, vamos ver o que vai acontecer. De qualquer maneira, olha que interessante, né? Esse sítio ele foi o mesmo lugarzinho na paisagem, que é esse lugar singelo, né? Essa coisinha, esse lugar, esse córrego aqui, você atravessa ele com um passo, né? E é um lugar, né, meio escondido, né? Não tem nada de espetacular aqui. Esse mesmo pontinho da paisagem foi ocupado, né, assim, significativamente, pelo menos de 4.000 a 12.000, ou seja, né, não anualmente, né, mas assim, por algum motivo, as pessoas reocuparam esse lugar durante 8.000 anos. Né? A indústria lítica parece muito parecida. Né? A impressão que a gente tem, por que impressão? Porque ela não foi estudada a fundo. Né? A gente tem só um estudo do material mais ou menos por aqui. A gente não tem o estudo do material que saiu daqui ainda, né, e nem da parte superior. Então, a gente vai, em breve, ter esses resultados, mas de pronto, o que eu posso dizer para vocês é que parece que é o mesmo grupo. Parece que são as mesmas pessoas. Tá? Então, é interessante, né? Seria um caso bem de lugar persistente, né, de local revisitado. Oi. Então, faltando 5 minutos, vamos lá rapidamente. Esse outro abrigo, esse aqui é um abrigo que chama Pedra do Dioguinho. Esse abrigo ele tem 80 metros lineares de arte rupestre. Tá? Ele é um pouquinho menor que a Pedra Furada lá do Piauí, né, em termos de extensão. Né? Ele é super alto também, né? Mas a área de ocupação, vocês podem ver, é pequena, né? É da moça que está ali em pé até aqui, né? Dá uns 3 metros no máximo. E é isso, ele é coalhado de arte rupestre, né? A parte da arte rupestre semi-enterrada, né? A gente fez escavação nele, a gente já viu que esse aqui é o pessoal dormindo na hora do almoço, né? Mas dá para ter uma ideia o Glauco deve estar aí também, né, Glauco? Aí, ó, eu estou aqui, ó, tá vendo? O coordenador também descansa. Aí, ó, ele é enorme, tá vendo? Essa é a única foto que eu tinha que mostrava o abrigo, né? E esse deu, por enquanto, está dando 4.000 e poucos anos. E aqui para mostrar a diversidade, isso aqui é o Ribeira, né, outro projeto, daí são outras condições, né, e esse abrigo foi escavado por um arqueólogo amador, que também deixou a escavação aberta, então facilitou a nossa vida, mas não é um procedimento muito bacana. Desse abrigo que saiu, ele tem alguns níveis com concha, né, e saiu idades de 9.000 anos, mas tem uma idade de esqueleto de 11.000 e pouco. Outra região, Analândia, abrigo do Alvo, também cheio de pintura de arte, registros rupestres, desculpa, Maria, registros rupestres tem.
né? A Marília, que aqui está, ela está encabeçando toda essa parte do projeto, ela está fazendo o registro de todos esses sítios, né? E a diversidade dos registros é muito grande, dos motivos, né? Isso aqui tipo, parece um papagaiozinho, tá vendo? Parece um pássaro com um bico de... como se fosse um bico de papagaio, não sei. Que é um outro abrigo da região de Analândia. Então, é uma diversidade muito grande, né? Caiu aqui a data desse sítio, que deu por volta de 5.000 anos. Né? Tem toda a questão da formação do sítio, né? Ou seja, o sítio ele só começou a acumular sedimento, né, por volta de 7.500 anos. É por isso que a gente só tem essa datação relativamente recente. E, para terminar, esse aqui foi o sítio em Itapeva, perto do Paraná. Esse registro, esse desenho foi feito pelo Desidério Aitai nos anos 70. É um dos mais antigas publicações de arqueologia do Brasil, foi publicado em 1887. E aí tem também pinturas, gravuras. Esse motivo aqui está, inclusive, em alguma das cerâmicas que vocês ganharam. Talvez alguém tenha sido agraciado com esse motivo desse veado aqui, né? E esse abrigo deu 5.500 anos. Tem uma ocupação caingangue, né? Itararé, bem forte, e uma ocupação de caçadores-coletores mais antiga. Isso, só para terminar rapidamente, isso aqui é o trabalho recente da Letícia Correia, que é aluna e colaboradora do projeto. Ela acabou de publicar isso. A tese dela são os líticos do estado de São Paulo, os sítios líticos do estado de São Paulo. Então, a gente já está conseguindo ter uma ideia, né, de diferentes classes, né, lascas, plano-convexos, etc., percebendo já as pontas, por exemplo, como elas são diferentes entre diferentes regiões do estado, como tem áreas monstruosas que precisam ser estudadas, né, plano-convexos e assim vai. E, com isso, a gente está conseguindo melhorar esse panorama que estava um pouquinho fraco aí para o estado de São Paulo. Esses são sítios datados, são só 43 sítios líticos. E é isso. 848, por aí. Depois a gente continua. Obrigada, Astolfo. Depois da sua apresentação, a gente fica pensando quantos sítios que não devem estar a 1,80 m, né, e que foram ignorados, às vezes, por um protocolo que é pensado até 1 metro, às vezes, né, sondagens, 1,5 m. Então, e parabéns pelo projeto, né, porque acho que, como o Renato falou, a gente não sabe lidar muito com as informações. E pensar nessas pinturas rupestres, né, que são falas que a gente não está ouvindo, né? Então, agora, dando continuidade, né, à mesa, vou chamar o Glauco Pérez. Né? Pode. Ele possui graduação e mestrado em História pela Universidade Estadual de Maringá. Ele fez o doutorado em Arqueologia no Museu de Arqueologia do MAI, né, o MAI, aliás, entre 2018 e 2021. E, em 2018, ele iniciou pós-doutorado junto ao Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências, e hoje ele participa desse projeto junto ao Laboratório do LEVOC. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de apresentar praticamente o que eu tenho feito nos últimos anos após o meu doutorado. Eu queria agradecer a comissão organizadora do evento, a Marília, e o convite do professor Astolfo para falar um pouco sobre as questões de cerâmica para o Estado. Eu fiquei muito feliz por estar numa banca com as pessoas que estão aqui, que, além de companheiros e colegas, são pessoas muito importantes para a história da arqueologia do Estado. Então, é um prazer poder fazer parte disso junto com vocês. Bom, eu sou bem acadêmico, eu espero atingir a melhor
desempenho para poder falar um pouco sobre esse panorama da arqueologia, das questões de estudos de cerâmica, que é o que eu tenho estudado nos meus últimos 15 anos, para o estado de São Paulo. É importante que a gente tenha em mente que tudo isso é um desdobramento do meu doutorado. Até 2018 eu trabalhei com as distribuições dos sítios e contato entre culturas, né, dos produtores de cerâmica aqui no estado, principalmente na região entre o Rio Tietê e o Rio Paranapanema, então formando um quadrilátero junto ao Rio Paraná e o Oceano Atlântico. E o que eu pretendo apresentar hoje são essas pontas que ficaram do doutorado, porque o doutorado, além de ser um trabalho que a gente vai pensando em muita coisa, muitas outras portas e dúvidas vão surgindo e outras coisas vão ficando, né? Então, de lá para cá, de 2018 para cá, eu tive a oportunidade de retomar algumas questões do meu doutorado, e tentando resolver, não sei se é a palavra, mas pensando nessa possibilidade de alcançar esses outros objetivos, né? Principalmente porque o meu doutorado ele teve como objetivo a produção de um banco de dados para essa região que eu estudei sobre os sítios cerâmicos. Ao todo foram 780 sítios cerâmicos, tanto da tradição que a gente chama de tradição Tupi-Guarani, quanto a tradição Itararé-Taquara, associado aos grupos G, e que praticamente metade dessa amostra dos sítios, ela não tinha, a gente chegou à conclusão, não, o banco de dados indica que a gente não tem as coordenadas geográficas desses sítios, né? Então, são sítios que foram estudados ao longo dos últimos 40, 50 anos de história da arqueologia, mas que até o momento a gente não consegue, às vezes, até identificar onde é que esses sítios estão. E outra questão que ficou na dúvida, né, que ficou em aberto no doutorado, foi justamente a questão da cronologia. Como é que essa cronologia, como é que a gente pode pensar a ocupação do Estado pelos grupos ceramistas quando a gente não tem muitas datas feitas ou publicadas nessa história toda sobre os sítios ceramistas. E aí, aqui eu coloquei uma foto de um... Opa! Aqui que é o gatilho. Aqui é um fragmento cerâmico do sítio Mineração, que eu tenho estudado nos últimos 15 dias. E o que chama atenção, a imagem está um pouquinho distorcida, mas são acabamentos de superfícies diferentes que têm surgido, então eu acabei utilizando esses fragmentos para a gente poder verificar essa diversidade de acabamentos de superfície das cerâmicas arqueológicas do estado de São Paulo. Aqui a gente tem um estocado com um inciso no meio, uma combinação de acabamentos de superfície. Bom, aqui a área da pesquisa, né, o meu doutorado se fixou justamente nessa área entre o Rio Tietê e o Rio Paranapanema, formando esse quadrilátero. Então, aqui eu tenho as imagens das bacias, né, esse quadrilátero de pesquisa, principalmente para a gente chamar a atenção. Aqui tem uma imagem sobre o que são esses objetos que a gente tem trabalhado. Na parte de cima eu tenho as cerâmicas Itararé-Taquara, esse formato com um pouco de pescoço e um bojo mais abobadado, mais arredondado, enquanto a cerâmica Tupi-Guarani ela tem essa diversidade de formas, tamanhos, associados também a material lítico. Esse material, apesar de eu ter pego a imagem no Google, é uma amostra do acervo de IEP, escavado pela professora Neide Barroca Fátio, lá da Unesp de Presidente Prudente. E também, além de tudo, das diversidades de formas, a gente tem uma diversidade de acabamento de superfície, não só pintada, mas as diversas formas de acabamento de tratamento plástico. Em relação às datações, então eu estou apresentando para vocês algumas questões que ficaram do doutorado. Em relação às datações, dos 780 sítios, a gente só tem menos de 10% de sítios datados, apesar de serem 140 datas, que dá perto de
113 sítios Tupi, 25 sítios Itararé, mas diante da quantidade de sítios que a gente tem no banco de dados, é uma amostra muito pouca para a gente falar de um período de ocupação para uma área tão grande, né? 76 sítios com datações. Aqui a gente elaborou alguns gráficos sobre a quantidade de sítios diferenciados pelas tradições arqueológicas e distribuído ao longo dos séculos. Quando a gente tem uma somatória dos grupos de datas, né, Tupi e G, a gente tem uma amplitude maior aqui perto do século X e XV, entre 10 e 15, separado por tradições, a gente vê 2 picos para os grupos G e uma amostragem melhor para os sítios Tupi. Mas mesmo assim, quando a gente pensa numa ocupação do Estado, ela fica meio deficitária. Nossa, que pena. Aqui seria uma plotagem de todos os sítios com coordenadas geográficas exatas que a gente tem para o Estado. Então, uma pena ficou que não apareçam as linhas totais, mas a gente consegue perceber algumas aglomerações de quantidade de sítios. Em rosa, ou mais róseo, são os sítios Tupi. Em azul, são os sítios G. Tem um único ponto aqui de sítio que tem Tupi e G. E os pontos amarelos são sítios sem associação a uma tradição arqueológica. E aí, nesse sentido, a gente pensou como contornar essa questão de não ter coordenadas geográficas para sítios, coordenadas exatas. Em conversa com Astolfo, a gente chegou a um ponto que a gente poderia, por se tratar de uma área bastante ampla, a gente poderia chegar a estudar ou inserir esses dados de maneira que fosse as coordenadas aproximadas, não exatas, né? Então, a gente acabou até publicando um trabalho junto com esse método diferenciado, em que a gente faz uma aproximação do restante desses sítios, dos 780 sítios, mas aqui até falo que não foram todos os sítios que a gente conseguiu inserir, dos 780, só 761 sítios foram inseridos, justamente porque 22 a gente não tem nenhuma informação de localização, nem municipal, nem município em que eles estão, muito menos da coordenada geográfica. E aí, essa jogada, né, essa estratégia que a gente adotou foi justamente colocar um ponto associado ao sítio dentro da região metropolitana ou da região dos próprios municípios. A gente escolheu praças, igrejas, monumentos da própria cidade, evitando áreas que possam ser depois, mais para frente, confundidas com sítios arqueológicos, por exemplo, se a gente tivesse colocado no meio de uma plantação, por exemplo. Então, a gente já colocou em cima de edifícios mesmo para não ter esse problema. E depois a gente rodou uma série de estatísticas e análises espaciais para identificar como fica essa distribuição para o Estado. Esses métodos de estimadores de densidade que a gente utilizou, eu utilizei 2 aqui, embora existam outras, que é o IDW e o Kriging. O IDW tem mais a ver com as questões de distância, né, são ponderações, enquanto a krigagem ela gera modelos matemáticos. E a gente tem 2 formas de apresentar esses dados, né, dentro do ArcGIS, que são esses esticados e os classificados. Os esticados eles têm valores mínimos e máximos, então a gente só consegue inserir 2 valores e um mediano, enquanto o classificado a gente pode colocar quantos dados a gente quiser. Nossa, é engraçado ver aqui quando a gente prepara isso no computador, né? Mas vocês podem notar que nesse primeiro mapa, com essa interpolação de IDW, quando eu inseri os dados oficiais da minha tese de 421 sítios, a gente tem essa figura aqui. E no mesmo modelagens, com os 461 sítios, a gente tem uma outra distribuição. Vocês podem notar que a parte, sempre pensando que o rosa é associado aos grupos Tupi e o azul aos Itararé Taquara. Tá?
O verde aqui seriam áreas que seriam de ambas as tradições, e o amarelo as tradições que a gente não tem nome. Então, vocês percebem, quanto mais dado a gente insere no modelo, mais complexo ele vai ficando, né? Principalmente aqui na área sul, a gente percebe uma complexificação, enfim, se torna mais complexa a distribuição dos sítios, e na área oeste do estado, ela se torna um pouco mais, as áreas tupi elas se tornam maiores, né? Então, essa quantidade de sítios, praticamente a gente dobrou a quantidade de sítios no modelo, ele apareceu uma boa diferença nessa distribuição. Em relação às crigagens, aqui no mapa 3, então, eu acho que eu inverti a legenda, tá? Mas no mapa 3, esse seria o mapa 3, ele tem os 421 sítios, e aqui os 761. Também aconteceu isso daí. A gente percebe que quanto mais sítios inseridos no modelo, maior a complexificação da imagem. Embora a crigagem ela tenha se dissipado um pouco e os dados ficaram um pouco difíceis de perceber quando a gente trabalha isso daí. Essas questões de distribuição do sítio, elas se tornam uma grande nuvem e as coisas ficam um pouco embaçadas para a gente perceber a distribuição dos sítios. Numa outra modelagem, a gente utilizou o IDW, que é essa ponderação, com a quantidade de sítios. Então, a gente acabou fazendo uma mistura de modelos e apresentações dos dados. E aí a gente chega a um modelo bastante interessante, em que a gente percebe o surgimento de algumas anomalias ou algumas áreas que surgem outras dúvidas, né? A pesquisa, em vez de solucionar dúvidas, elas te geram outras dúvidas. Principalmente porque a tradição Tupi-Guarani ela fica bem mais definida aqui, e áreas como essa daqui surgem no meio de áreas que deveriam ser de uma ocupação. Por exemplo, o G aparece uma coisa que resta uma dúvida ali, né? Principalmente porque esse núcleo que surge aqui, ele está em cima do município de Iporanga, que é divisa com o estado do Paraná, e aí surge a necessidade da gente investigar como é que acontece a distribuição dos sítios para o estado do Paraná, para o leste, nordeste e leste do estado aqui, e como acontece a distribuição dos sítios, para a gente entender melhor esse núcleo aqui, que poderia ser uma ocupação G, Tupi no meio de um grupo G. Então, ao mesmo tempo que soluciona algumas coisas, outras portas se abrem para a gente poder continuar as pesquisas, né? Então, nesse sentido, o resultado dessa questão da distribuição dos sítios, a gente percebe a intensa ocupação do Estado, né, no período ceramista. A gente percebe a aplicação desses modelos matemáticos, que são ferramentas que a gente precisa começar a utilizar para a gente poder entender melhor esses trabalhos, principalmente porque, no final das contas, grandes áreas que a gente pesquisa não têm dados, então são formas que a gente pode trazer da matemática e da estatística para que a gente possa ampliar as nossas explicações, as nossas inferências sobre as ocupações. Eu destaco a importância da sistematização de dados. Então, os nossos bancos de dados são fontes fundamentais para os nossos trabalhos em arqueologia. E, claro, a inclusão do máximo possível de dados nesses modelos, né? Porque faz diferença, e faz diferença grande na hora da gente perceber como acontecem como a gente cria ou elabora essas explicações, né? E aí eu cheguei na parte da cronologia do Estado. Como a gente vai trabalhar a cronologia quando a gente não consegue datar sítios, os 780 sítios para o Estado, ou quantos outros a gente tem para o norte do Estado, que em breve a gente vai ter uma explanação melhor sobre essa distribuição dos sítios com os trabalhos do Renan Pezzi.
E aí a gente, com o Astolfo, a gente tem pensado um pouco melhor sobre quais ferramentas a gente poderia acessar ou entender ou se associar para entender ou construir uma cronologia de ocupação do Estado. E, por enquanto, a gente tem pensado na arqueologia evolutiva. Eu pretendo só falar brevemente de algumas questões que eu tenho lido e talvez compartilhar com vocês, convidando vocês também para participar disso. Trago outra cerâmica bonitinha aqui, que também tem um estocado com um inciso colocado de maneira bem sutil na peça, e que é uma associação também de acabamentos de superfície, também do sítio Mineração do litoral do estado de São Paulo, do município de Iguape. Então, no final das contas, a arqueologia evolutiva ela reúne informações trazidas do historiculturalismo, que é esse paradigma da primeira metade do século XX, né, que foi rechaçado e agora tem sido retomado, principalmente em termos e usos de concepções sobre difusão, micração e conceitos desse método de seriação. Eu acho que a gente precisa muito compreender um pouco sobre a questão das questões da estatística, principalmente esses dados que eu tenho aprendido sobre essas mensurações de riqueza. Eu destaco o trabalho o método da curva do coletor, métodos de seriação de novo, essa diferenciação que a seriação, o método da seriação vai trazer, e, claro, concepções da biologia, que associada à arqueologia evolutiva, ela vai dar respaldo e vai te possibilitar inferências sobre a construção dessas inferências, na verdade, para a gente construir um pouquinho da cronologia no futuro, no final de pesquisa, ela te possibilita isso. Aqui eu chamo a atenção para vocês para o título desse slide, porque eu quis colocar biologia e arqueologia evolutivas, principalmente porque da arqueologia a gente está importando dados e explicações da biologia evolutiva. Chamo a atenção para alguns termos que a gente tem emprestado da biologia. Claro, termos com suas explicações na biologia e como a gente pode trazer isso na hora de explicar os nossos dados e construção das nossas inferências, da arqueologia evolutiva, como seleção natural, pensando nessas questões de sucesso replicativo, lembrando que sucesso replicativo não tem a ver com progresso, que acho que as falas do Astolfo, os trabalhos que o professor Astolfo traz para a gente sempre tem essas explicações. E as respostas impostas pelo ambiente. A deriva sobre as questões de continuidade e variação dos artefatos e dos atributos que a gente tem estudado. A homologia e analogia sobre as questões de fenótipo das estruturas que a gente analisa e como essas estruturas têm sido explicadas. Eu chamo a atenção, por exemplo, dos trabalhos por exemplo, o acabamento de superfície corrugado dentro da cerâmica. Ele é um bom exemplo para a gente falar de analogia e homologia, principalmente porque a gente não sabe se esse tipo de acabamento, que é o corrugado, ele surge em vários grupos ceramistas ao longo do Brasil, mas a gente não sabe se foi um grupo que desenvolveu e espalhou para todo mundo, ou se cada grupo desenvolveu e aí, apesar de ter um fenótipo, uma aparência do corrugado semelhante para todo mundo, ele teve essas diferentes formas de surgimento. Então, a gente trabalha essa questão da homologia e analogia, pensando nas semelhanças e nas diferenças dos diversos atributos arqueológicos que a gente observa nas várias coleções que a gente tem visitado. E, claro, a questão do fitness, que tem a ver com o desempenho e o sucesso adaptativo de cada um desses atributos que a gente está analisando. E aí a gente cai na questão, dentro da arqueologia evolutiva,
desses aspectos que são muito ricos e muito confusos, e que muita gente, quando você comenta sobre essas questões, talvez o trabalho da Letícia agora, o doutorado dela, deixa muito explícito essas diferenciações e de fácil acesso essas diferenças desses nomes de função e estilo, e chama atenção para a gente degustar o trabalho do Daniel. Porque, apesar de ser um trabalho de muita referência, muito difícil a leitura, é um trabalho que a gente deve degustar, entender e ler um pouquinho por dia, entendendo e internalizando essas questões, para entender que função talvez não é uma questão de sentido de uso, mas é uma relação entre artefato e ambiente. E que estilo não tem a ver com decoração, mas estilo se refere a traços culturais que são suscetíveis à transmissão. Coloquei aqui a seriação dentro dessa questão porque ele é um método, né? Ele é um método que vai te permitir entender esses processos evolutivos. E aí eu gosto muito desse slide porque ele ficou engraçado com esse gato. Porque o pulo do gato, e aí a gente chama a atenção para a obra do Carl Lippo, é justamente entender o que é esse resultado de seriação. Para quem não sabe, isso é um desenho, uma figura sobre como era feito a seriação até os anos 70. Está no livro da Betty Meggers, dos anos 70, que eles faziam a seriação, os atributos eles eram colocados por quantidade, um ao lado do outro. Os atributos, eu digo, os atributos que a gente descreve na hora das análises dos nossos objetos arqueológicos, e aí a quantificação era colocada um ao lado do outro em pequenas tirinhas presas com clips, até formar essas curvas ou esses formatos foliares, e a gente hoje em dia chama de curva unimodal, que é um nome chique para isso. Mas o pulo do gato do Carl Lippo foi justamente entender que a seriação, que é justamente essa elaboração gráfica aqui, ela não tem a ver com a popularidade dos atributos, como se diz aqui, os atributos aqui são menos populares do que esses ou esses em relação a esses, né? Apesar de ser o mesmo atributo, mas em relação ao tempo. Mas ele tem a ver com essas características que ele chama de características neutras, que são essas características que não têm a ver com relações com o ambiente, mas elas têm a ver com a história e, logicamente, a deriva, termo que a gente trouxe da biologia. A deriva, ela se dispõe dentro da arqueologia a partir da transmissão dos traços culturais. Então, o pulo do gato da arqueologia evolutiva é justamente combinar todos esses dados da biologia, essas explicações, para que a gente possa construir argumentos sobre a cronologia das coisas. E, claro, a seriação ela não funciona de maneira aleatória ou da cabeça da gente, mas ela tem algumas regrinhas. Aqui eu enumerei 4. Principalmente porque a seriação ela precisa falar sobre coisas que pertencem a uma mesma área. Então, a gente hoje trabalha com sítios do estado de São Paulo. Ela precisa falar de mesmas tradições culturais. Então, hoje a gente trabalha com a tradição tupi-guarani, sítios da tradição tupi-guarani. E ela precisa falar de que esses materiais analisados eles estejam em uma duração comparada, né? A gente não vai colocar sítios do século XVIII com sítios, talvez, do século, sei lá, XV, embora a gente coloque, porque senão a gente não tem amostra dessas coisas. Isso, claro, vai gerar algumas questões de desvio na hora da gente fazer a seriação, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe onde estão esses, não vou dizer erros, mas esses ruídos que surgem na seriação. E, claro, eu coloquei um quarto item aqui, porque isso está sendo o mote, o que me faz levantar todos os dias da minha cama, que é entender a representatividade das amostras analisadas, e o que, claro, a gente entra na questão da realidade arqueológica, as amostragens dos museus, como são constituídas as coleções, principalmente porque é o que a gente tem discutido aqui desde segunda-feira, como as coleções têm sido produzidas, armazenadas, as questões de patrimônio, e como
como a gente analisa esses acervos, né? A gente analisa até chegar em algumas redundâncias, a gente chega a analisar esses acervos completamente. Como é que essa amostragem do acervo ela precisa ser feita? Então, a seriação, eu coloquei só um quadro aqui, ela é um método que ela revela informações distribuídas ao longo do tempo, muito mais através dessas curvas unimodais, né, que são traços estilísticos, e não traços funcionais. Então, são termos que trazidos da biologia, termos que a gente tem se aproximado e que precisa ser disseminado dentro da arqueologia para que a gente possa perceber como essas coisas sejam feitas. E aqui eu trago um quadro para vocês do que eu tenho analisado até agora. São 28 sítios que eu analisei até agora. Destaco que são 4.400 peças analisadas. Todos os sítios são tupi. Analisei outros sítios que não são associados a essa tradição, mas não coloquei aqui no quadro. Grande parte deles é da região de Itapeva, porque ali a gente tem várias coleções de sítios arqueológicos dentro do Museu de Piraju. Vale a pena, inclusive, conhecer esses sítios. E destaco as coleções do sítio Mineração, do sítio Itaguá, e do sítio Mineração, Itaguá e o sítio Gramado, que são sítios que eu tenho analisado nos últimos meses. A gente tem amostragens boas deles, mas nesse princípio de construir ainda uma boa amostragem, dentro de curvas de riqueza, de dados. Nossa, ficou bem distorcido isso. Eu tenho 2 sítios aqui, então o sítio Itaguá e o sítio Gramado, a gente já chegou em algumas estabilidades, pensando em tratamento de superfície e antiplásticos das peças, a gente já tem uma estabilidade alcançada com as coleções, com a observação das coleções. Então, aqui no Gramado eu analisei 700 peças e a gente já atingiu algumas redundâncias e algumas estabilidades amostrais desse sítio. Então, e do sítio Itaguá a mesma coisa, né? A gente tem aqui alguma estabilidade dos dados. E isso, claro, vai contribuir para que a gente chegue lá nesses aspectos da seriação, para que essas amostras possam entrar nesses ciclos. E, ao mesmo tempo, a gente tem sítios como Piracanjuba, sítios como o Martins, talvez o Marolo, o Alvim, que apesar de ser aqui é sítio grande, eu não cheguei a analisar a coleção toda, mas ao mesmo tempo sítios que têm pouca amostragem, e aí entram outros aspectos da estatística que a gente precisa ver e rodar esses dados em relação à relevância de incluir ou não esses sítios na seriação deles. Aqui a gente tem, por exemplo, o sítio Mineração, que eu analisei já 860 peças, mas a gente não chegou a uma estabilidade de dados. Vocês veem que essa curva aqui, ela não está estável, ela está uma curva bastante... tem um nome, mas ela não tem um patamar de estabilidade dos dados. Se eu tivesse parado aqui, talvez, a análise, esse patamar teria sido alcançado, mas quando a gente chegou aqui no dia 15 de junho, novos dados apareceram e fizeram com que essa curva tomasse uma outra proporção. Então, apesar de eu ter analisado já 800 peças desses sítios, a gente não chegou nas redundâncias necessárias. Isso tudo, claro, contribuindo e pensando nesses aspectos da seriação, né? Todos esses aspectos para que a gente possa rodar uma seriação e alcançar esse tipo de trabalho. Claro, hoje em dia a gente tem programinhas que fazem isso para a gente tem vários quadrinhos de Excel, que é só jogar os dados, eles rodam e sai justamente esse desenho bonitinho para a gente jogar nas nossas publicações, mas é fundamental alcançar tudo isso para a gente poder perceber e entender como se dá uma distribuição, que é a ferramenta da arqueologia evolutiva, justamente para a gente entender a cronologia do Estado, utilizando justamente os traços culturais, os traços
os rótulos, os atributos dos sítios arqueológicos, dos sítios pelos sítios. Lembrando que todos esses sítios que analisei, por enquanto, são todos sítios datados. Então, ao mesmo tempo que eu estou me apoiando na arqueologia evolutiva e nos dados da arqueologia evolutiva e nos métodos da seriação, a gente já tem uma datação desses sítios que depois a gente pode até estabelecer uma relação entre o quanto, vamos pôr entre muitas aspas, o que acertou, o que errou, né? Todos esses aspectos. Oi. Já estou terminando. Obrigado, Paulo. Então, aqui eu queria só deixar um agradecimento, né? A gente não pode deixar de falar da FAPESP, que tem financiado as pesquisas aqui no estado de São Paulo por tanto tempo. Queria agradecer ao professor Astolfo e à Mercedes, que são meus supervisores desde 2018, e a professora Marisa e o Lúcio, que trabalharam comigo no doutorado e que me instigaram a todas essas questões. E aqui, novamente, trago outro fragmento do sítio Mineração, com uma combinação de acabamento de superfície ungulado e estocado em uma única peça. Obrigado, gente. Eu agradeço muito a presença de todos os alunos que participaram da organização. Obviamente, o mérito maior é da Marília, que teve que sair antes, porque ela vai pegar o avião. Mas foi a Marília responsável por tudo, basicamente, né? Toda a organização. E obrigado ao Kleberson, que operou aí as máquinas, fez perguntas super bacanas também ao longo das apresentações. E é isso. E a gente encerra. E, obviamente, especialmente agora no momento, né, a Paula, o Renato e o Glauco, que abrilhantaram aqui a nossa tarde. Obrigado. Até a próxima.